Eu sentei na cadeira do barbeiro como faço todo mês. Ele passou a máquina zero na lateral, fez a degradê, tava tudo normal. Até que ele viu meu braço. A mão congelou no ar. O barbeiro, um senhor de uns 60 anos, me encarou por uns 5 segundos sem piscar. Depois limpou a garganta e perguntou, com a voz trêmula, moço, onde você conseguiu essa tatuagem? Eu olhei para o meu antebraço, depois para a cara dele. Ele estava pálido, suando frio. Porque eu conheço esse desenho. É do meu melhor amigo, que desapareceu há 15 anos. Naquele instante, o silêncio na barbearia pesou mais do que qualquer navalha. Tem coisa que a gente carrega na pele sem saber o peso. Para mim, aquela tatuagem era só uma homenagem tardia, um desenho que eu achei bonito e mandei fazer no impulso, depois de ouvir uma história antiga do meu padrasto. Ele nunca entrou em detalhes, só disse que era um símbolo de lealdade, coisa de amigo. Para mim, era só tinta. Até o dia em que um estranho olhou para o meu braço e enxergou um fantasma. Ali, com a tesoura ainda na mão e o silêncio cortando o ar, eu entendi que algumas tatuagens não são escolhidas pela gente. Elas são assinaturas. E essa assinatura, aparentemente, pertencia a um homem morto. Meu nome é Carlos, tenho 28 anos, sou engenheiro civil e moro em Orlando, Flórida, há 6 anos. Vim para os Estados Unidos fazer mestrado, acabei ficando, casei, virei cidadão. Mas tem uma coisa que nunca mudei, o corte de cabelo. Desde moleque, em Contagem, eu só cortava na barbearia do seu Osvaldo, um senhorzinho português que tinha mão de ourives. Quando me mudei para cá, levei quase um ano para encontrar um lugar que passasse confiança. Até que um colega de trabalho indicou a King's Barber Shop, no centro de Orlando. Vai no seu Giovanni, ele falou. Italiano velho, rabugento, mas corta que é uma beleza. Fui. E nunca mais troquei. Giovanni tem 62 anos, cabelo todo branco, bigode grosso e sotaque carregado de Nápoles. Veio para os Estados Unidos nos anos 80, abriu a barbearia em 92 e até hoje atende na mesma cadeira, a número 3. A loja é daquelas antigas, piso preto e branco, propaganda de uísque na parede, cadeiras de couro que rangem. Cheiro de loção pós-barba e jornal velho. Giovanni não é de conversa fiada. Máquina, tesoura, navalha. Quem quer papo vai no barbeiro da ponta, o Kevin, que fala até de política. Giovanni corta em silêncio, e isso sempre me agradou. Era uma quinta-feira, fim de tarde. Eu tinha saído mais cedo do trabalho, peguei a I4 na hora do rush, suei a camisa no trânsito. Cheguei na barbearia já irritado, com a testa oleosa, a barba começando a incomodar. Sentei na cadeira 3. Giovanni só acenou com a cabeça, jogou a capa preta no meu colo e perguntou. Mesmo de sempre? Mesmo de sempre. Ele ligou a máquina. O zumbido encheu a sala. Eu tava distraído, olhando pro espelho, reparando na minha própria cara de cansado. Olheiras fundas, um fio de cabelo branco na têmpora que apareceu do nada. Giovanni passava zero na lateral esquerda, a mão firme, o movimento certeiro. De vez em quando ele parava, assoprava os fios caídos, continuava. Aí ele abaixou a máquina. Na hora eu achei que era para trocar o pente. Mas ele não trocou. Ficou imóvel, a mão no ar, os olhos fixos no meu antebraço direito. Eu tava de camisa social, mangas dobradas até o cotovelo. Calor, umidade, ninguém merece manga comprida na Flórida. Minha tatuagem tava ali, escancarada. Giovanni engoliu seco. Vi o pomo de Adão dele subir e descer devagar. Moço, a voz saiu rouca, diferente. Onde você conseguiu essa tatuagem? Eu franzi a testa. Por quê? Ele não respondeu. Só apontou pro desenho, o dedo trêmulo, quase encostando na minha pele. Era uma águia. Mas não qualquer águia. Uma águia estilizada, com as asas abertas, as pontas curvadas para baixo. No peito, um escudo dividido em 4 partes. No bico, uma fita vazia. Eu sempre achei que era um símbolo genérico, coisa de estúdio antigo.
Meu padrasto me levou no tatuador quando eu fiz 18 anos. Faz esse aqui, ele disse. É uma homenagem. Eu nem perguntei para quem. Fiz porque era meu padrasto, porque ele nunca me pediu nada, porque naquela época eu queria agradar. Giovanni respirou fundo. Baixou a mão, apoiou no encosto da cadeira. Eu conheço esse desenho, ele falou. Isso aí é do Marco. Silêncio. Marco? Repeti. Ele assentiu. Os olhos marejados. Marco Bellini. Meu melhor amigo. Desapareceu há 15 anos. O ar da barbearia mudou. O zumbido do ar-condicionado sumiu. Os outros barbeiros continuavam trabalhando, mas o som das tesouras parecia distante, como se estivesse vindo de outro cômodo. Giovanni me encarava como se eu fosse uma assombração. O senhor tem certeza? Perguntei. Ele puxou o celular do bolso da calça, passou a tela grossa, me mostrou uma foto. Era um homem novo, talvez 30 anos. Cabelo escuro, sorriso largo, camiseta branca. Ele estava sentado numa mesa de bar, copo de cerveja na mão. E no antebraço direito, nítida, a mesma águia. Idêntica. Até a fita vazia. Meu estômago embrulhou. Isso foi tirado uma semana antes dele sumir, Giovanni disse, guardando o celular. A gente trabalhava junto numa construtora. Marco era desenhista, eu era pedreiro. Ele que fez esse desenho. Desenhou num guardanapo, numa tarde de sábado. Disse que um dia ia tatuar. Nunca imaginei que veria isso de novo. Eu tava sem reação. A máquina desligada no balcão. Meu cabelo meio cortado, metade zero, metade ainda cheio. Giovanni nem ligou. Sentou no banquinho ao lado, passou a mão no rosto. Você é parente dele? Perguntou. Não. Meu padrasto que me levou para fazer. Ele disse que era homenagem. Seu padrasto, como ele chama? Roberto. Roberto Alves. Giovanni repetiu o nome baixinho. Balançou a cabeça. Não conheço. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois falou. Marco sumiu numa terça-feira. Saiu do trabalho, falou que ia encontrar um amigo. Nunca mais voltou. A polícia investigou, mas não achou nada. Nenhum corpo, nenhuma pista. A mãe dele, Dona Lúcia, morreu 2 anos depois. Esperando ele voltar. A navalha ainda estava no balcão, reluzindo sob a luz amarela. Por que você fez essa tatuagem? Ele perguntou. Eu hesitei. Não sei. Meu padrasto disse que era importante. Nunca perguntei o motivo. Giovanni me olhou. Não com raiva. Com algo pior, compaixão. Você não sabe o que tem no seu braço, ele disse. Mas alguém sabe. Foi aí que eu lembrei. Meu padrasto sempre evitava falar sobre o passado. Sabia que ele tinha vindo para o Brasil nos anos 90, que trabalhou em construção civil, que perdeu contato com a família na Itália. Mas nunca falava de amigos. Nunca falava dos Estados Unidos. Quando eu perguntava, ele mudava de assunto. Naquele instante, sentado na cadeira de barbearia, com o cabelo meio cortado e o coração acelerado, eu entendi que minha tatuagem não era uma homenagem. Era uma assinatura. E o dono dela estava desaparecido há 15 anos. Saí da barbearia com a cabeça explodindo. Giovanni não conseguiu terminar o corte, só jogou um boné preto na minha mão e pediu para eu descobrir o que pudesse. Eu coloquei o boné, apertei a viseira na testa e atravessei a porta de vidro sem olhar para trás. A campainha tilintou fraquinha, o ar quente de Orlando me engoliu, e eu fiquei ali parado no meio da calçada nem sei por quanto tempo. Dentro do carro, liguei o motor mas não saí do lugar. O ar-condicionado cuspia ar gelado no meu rosto e eu só conseguia olhar para o meu braço. A águia estava lá, as asas abertas, o escudo no peito, a fita vazia. 10 anos com aquilo na pele e nunca tinha perguntado direito. Meu padrasto disse que era homenagem, eu aceitei. Ponto final. Burro. Burro pra caralho.
Peguei o celular. Meus dedos suavam, a tela não reconhecia digital. Tive que digitar a senha. Liguei para minha mãe. O sinal de chamada pareceu durar uma eternidade. Alô? A voz dela, distraída. Carlos. Mãe, cadê o Roberto? Uai, tá aqui vendo televisão. Que voz é essa? Passa ele pra mim. Mas que pressa, menino. Mãe. Pelo amor de Deus. Passa. Ela passou. Ouvi-o arrastar do chinelo, a respiração diferente do outro lado. Carlos. A voz dele, grave, sempre calma. Meu padrasto nunca perdeu a linha. Em 18 anos de convivência, nunca vi ele gritar, nunca vi ele sequer levantar a voz. Mastigava 20 vezes cada garfada, respondia com monossílabos, ocupava os espaços como quem não quer incomodar. Eu cresci achando que aquilo era paz. Agora eu começo a achar que era controle. Roberto, falei. Não chamei de pai. A tatuagem que o senhor me levou para fazer. A águia. De onde veio? Silêncio. Não era o silêncio calmo dele. Era outro. Travado. Por que você tá perguntando? Porque hoje um barbeiro italiano viu meu braço e congelou. Disse que conhece esse desenho. É do melhor amigo dele. Um homem chamado Marco Bellini, desaparecido há 15 anos. Nada. Roberto. O senhor ouviu? Respiração pesada. Depois um rangido, ele levantou do sofá. Onde você tá? Em Orlando. O senhor conhecia ele? Eu vou desligar. Não, espera. Depois a gente conversa. E desligou. Fiquei com o telefone colado no ouvido. O sinal de ocupado zumbindo, bip 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 repetido. Baixei o aparelho devagar, olhei para a tela preta. 18 minutos de ligação. Nenhuma resposta. Não fui para casa. Dirigi sem destino, peguei a I-4 Oeste, passei pelo centro, segui até os limites da cidade. O sol já estava baixando, o céu laranja cortado por palmeiras e outdoors. Parei num posto de gasolina, enchi o tanque mesmo sem precisar, fiquei encostado no capô olhando pro nada. O boné ainda estava na minha cabeça. Tirei, joguei no banco do carona. Passei a mão no cabelo. Metade cortado, metade inteiro. Uma bagunça. Naquela noite não dormi. Pesquisei Marco Bellini até meus olhos ardarem. O Google me devolveu quase nada, uma notícia do Newark Star Ledger, 23 de outubro de 2009. Homem de 32 anos desaparece após sair do trabalho. 3 parágrafos. Marco trabalhava como desenhista, foi visto pela última vez saindo do escritório. A polícia investigou, não achou nada. Nenhum corpo, nenhuma pista, nenhum suspeito. Caso arquivado. A foto era pequena, granulada. Mas dava para ver o rosto. Cabelo escuro, sorriso largo, camiseta branca. E no braço, a águia. Idêntica à minha. Salvei a imagem. Fiquei olhando para o rosto daquele homem. Ele tinha 32 anos quando sumiu. Eu tenho 28. Meu padrasto tinha 34. 2 da manhã, mensagem do Giovanni. Achei o irmão do Marco. Mora em Nova York. Quer falar com você. Posso passar seu contato? Respondi na hora. 5 minutos depois, meu telefone tocou. Número de Manhattan. É o Carlos. Voz firme, áspera, sotaque italiano carregado. Meu nome é Enzo Bellini. Giovanni disse que o senhor tem a tatuagem do meu irmão. Tenho. Pode descrever? Fechei os olhos. Águia estilizada, asas abertas com pontas curvadas para baixo. Escudo no peito dividido em 4 partes. Fita enrolada no bico, vazia. Do outro lado, ouvi ele prender a respiração. É ele, a voz falhou. Me desculpa. É que meu irmão desenhou isso num guardanapo em 2005. Eu tava na mesa do lado.
Disse que um dia ia tatuar. Eu ri, falei que era doido. Depois ele sumiu. Pausa. Onde o senhor conseguiu essa tatuagem? Contei tudo de novo. O padrasto, o estúdio, a homenagem. O silêncio dele era pesado, mas não era julgamento. Era espera. Seu padrasto é brasileiro? Sim. Sempre foi? Veio da Itália, morou nos Estados Unidos uns anos, depois foi pro Brasil. Que ano ele saiu daqui? Respirei fundo. 2009. Final de 2009. O silêncio que veio depois não era como os outros. Era um silêncio que doía. Dava para ouvir os anos passando na respiração dele. Meu irmão sumiu em outubro de 2009. Meu peito travou. O senhor tá dizendo que... Não tô dizendo nada. Só juntando os pedaços. Esse Roberto, ele tem a tatuagem também? Não. Nunca vi. Mas te levou para fazer a mesma que meu irmão tinha? Sim. Por quê? Eu não sabia responder. Desligamos com a promessa de nos falarmos no dia seguinte. Fiquei deitado olhando para o teto, o celular esquentando na minha mão. Meu apartamento em Greenwich nunca pareceu tão vazio. Os gêmeos estavam com a Ashley, a casa silenciosa. Só o barulho do ar-condicionado e minha respiração acelerada. No dia seguinte, comprei uma passagem para Minas Gerais. Não avisei ninguém. Só mandei mensagem pro Jonathan falando que ia viajar a trabalho. Mala de mão, 2 mudas de roupa, carregador e a foto do Marco impressa. 9 horas de viagem, contando conexão. 9 horas pensando no que eu ia falar quando chegasse. Minha mãe me esperava no desembarque. Quando me viu, os olhos dela regalaram, a bolsa caiu do ombro. Carlos. O que aconteceu? Nada, mãe. Só vim visitar. Mentira. O Roberto falou que vocês discutiram. A gente não discutiu. Ele desligou na minha cara. Ela apertou os lábios, não rebateu. Só pegou minha mala e disse, vem. A casa era a mesma. Portão de ferro rangendo, cachorro vira-lata latindo sem convicção, cortina rendada na janela da sala. Roberto estava no sofá. Não levantou quando entrei. Não disse nada. Só ficou sentado, as mãos nos joelhos, os olhos fixos na TV desligada. Minha mãe se recolheu para a cozinha. Ouvi a torneira abrir, o barulho de louça. Ela sempre lavava a louça quando não sabia o que fazer. Sentei na poltrona à frente dele. Senta, ele disse. Já tô sentado. Ele levantou os olhos. Parecia mais velho. O cabelo mais grisalho, os sulcos no rosto mais fundos. 3 anos, mas parecia 10. Nunca contei essa história para ninguém, ele começou. A voz era um fio. Nem para sua mãe, nem pro padre, nem para mim mesmo. Engoliu seco. Conheci Marco em 2005. Eu tinha 30 anos, estava nos Estados Unidos há 2. Trabalhava de servente numa obra em Newark. Ganhava $8 por hora, morava num quarto alugado em Irvington, dividia banheiro com mais 4. Não falava inglês, não tinha documento, vivia com medo de ser deportado. Ele passou a mão no rosto. Marco era desenhista na mesma obra. Descia pro canteiro todo dia, dizia que gostava do cheiro de concreto. Um dia me pediram para levar uns documentos no escritório. Entreguei na mão dele. Ele olhou meu crachá e falou, Roberto? Italiano? Eu disse brasileiro. Ele riu. Mesma merda, sotaque parecido. A gente virou amigo. Ele me ensinou inglês de verdade, me apresentou os botecos escondidos, as pizzarias que não tinham em guia turístico. Fim de semana a gente pescava no Hudson. Não pegava nada, mas ficava lá, conversando. Ele falava do sonho de abrir um estúdio de design. Eu falava de voltar pro Brasil e abrir um negócio. A gente ria, dizia que um dia ia ser sócio. Respiração funda. Um dia ele me mostrou um desenho.
Tava num guardanapo de bar, todo rabiscado. Uma águia. Ele disse, é o símbolo da liberdade. Quando eu tatuar isso, vou ser livre de verdade. Eu perguntei, livre de quê? Ele não respondeu. Só dobrou o guardanapo e guardou no bolso. Meu padrasto parou. Me olhou. Depois eu descobri do que ele queria ser livre. Silêncio. Tinha um esquema na obra. O encarregado, um tal de Salvatore, desviava material vergalhão, cimento, areia. Vendia por fora, embolsava a diferença. Todo mundo sabia, ninguém falava nada. Quem abria a boca era demitido. Ou pior. Ele baixou a cabeça. Marco descobriu os números. Tinha acesso às planilhas. Viu que o desvio era muito maior do que todo mundo imaginava. Não era material de construção. Era dinheiro. Muito dinheiro. E estava indo parar em contas que não eram da empresa. Ele ia denunciar? Perguntei. Ia. Me contou numa terça. Disse que na quarta ia na polícia. Eu pedi para ele não ir, falei que era perigoso, que gente como a gente não podia mexer com isso. Ele me olhou e falou, se a gente não mexer, quem vai? Pausa. Naquela noite, 2 caras apareceram na casa dele. Eu tava lá. A gente viajava a jogo, tomando cerveja. Bateram na porta. Marco abriu. 2 homens, terno preto, cara fechada. Perguntaram pelo Salvatore. Marco disse que não sabia de nada. Eles não acreditaram. Ele fechou os olhos. Um deles puxou uma arma. Mandou a gente ficar quieto. Reviraram o apartamento, acharam as planilhas. Outro encostou o cano na nuca do Marco e disse, você vai dar um passeio. Eu tentei reagir. Segurei o braço do cara. Ele me empurrou, bati com a cabeça na quina da mesa. Sangue para todo lado. Marco gritou, corre, Roberto. Corre. A voz falhou. Eu corri. Saí pela porta dos fundos, pulei o muro, corri até perder o fôlego. Quando olhei para trás, o carro preto já tinha dobrado a esquina. Levaram ele. Nunca mais vi. O senhor foi na polícia? Ele balançou a cabeça. Tava ilegal. Se fosse, me deportavam. Passei um mês indo atrás, pagando informante. Nada. Sumiu. Como se nunca tivesse existido. Aí o senhor fugiu. Fugi. Voltei pro Brasil, mudei de nome, mudei de cidade. Conheci sua mãe, casei, tentei ser um homem bom. Pensei que se enterrasse aquilo, ele podia descansar. Ele me olhou nos olhos. Aí você fez 18 anos. Eu olhei para você, lembrei do Marco, lembrei do guardanapo. Levei você naquele estúdio para ele não ser esquecido. Não sabia que um dia isso ia te trazer de volta. Ele esperou minha reação. Eu não tinha reação. Fiquei sentado 1 minuto, 2. O relógio na parede tic-tacava. Minha mãe ainda lavava a louça na cozinha, embora já tivesse lavado toda fazia tempo. Ele ainda pode estar vivo, eu disse. Roberto levantou a cabeça. O quê? Marco. A polícia nunca achou o corpo. O irmão dele ainda procura. Se esse Salvatore levou ele, talvez ainda esteja em algum lugar. Meu padrasto balançou a cabeça devagar. Depois de 15 anos. Depois de 15 anos, a tatuagem dele apareceu no meu braço. Depois de 15 anos, um barbeiro italiano reconheceu o desenho. Depois de 15 anos, o irmão dele atendeu o telefone na primeira chamada. O senhor acha que é coincidência? Ele não respondeu. Qual o nome do encarregado? Perguntei. Ele hesitou. Salvatore. Salvatore Bianchi. Ele ainda está vivo? Não sei. Na época, tinha uns 50 anos. Hoje deve ter 65, 70. Peguei o celular. O que você vai fazer? Ele perguntou. Vou ligar pro Enzo. Liguei.
Contei tudo. O nome, o esquema, a noite do desaparecimento. Enzo ouviu em silêncio. Quando terminei, ele disse: Bianchi. Meu irmão mencionou esse nome uma vez. Disse que era o encarregado. Nunca investiguei. Agora o senhor vai investigar. Vou. Desliguei. Olhei para o meu padrasto. Ele estava encolhido no sofá, os ombros curvados, as mãos entrelaçadas. Nunca vi ele tão pequeno. O senhor vai precisar depor. Ele assentiu. Se for para ele descansar, eu deponho. 3 semanas se passaram. Giovanni entrou em contato com a polícia de Newark. Reabriram o caso. Enzo contratou um investigador particular. Roberto prestou depoimento por videoconferência, com advogado. Contou tudo. Assumiu a omissão, a fuga, o medo. O investigador achou Salvatore Bianchi. Tava vivo. Morava em Boca Raton, Flórida, num condomínio fechado. 68 anos, aposentado, viúvo. Nenhum antecedente criminal. Mas tinha uma conta nas Ilhas Cayman aberta em 2006 com depósito inicial de $450 mil. A polícia já marcou a primeira entrevista. Hoje recebi mensagem do Enzo. Obrigado. 15 anos esperando alguém que lembrasse do meu irmão. Agora eu sei que ele não foi esquecido. Guardei o celular. Olhei para o meu braço. A águia continua lá. As asas abertas, a fita vazia. Mas agora eu sei o que falta escrever nela. O nome dele.